Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos demais ao nosso Evangelho no Lar. Mas antes eu vou responder essa pergunta, né? Se você entrou porque você é um curioso e quer saber se o Cavaleiro Amarelo vai vir ou não, você coloca o seu copo de água e acompanha o nosso Evangelho. Mas antes eu vou responder sobre isso, sobre o Cavaleiro Amarelo, tá? Mas ó, o Evangelho hoje vai ser feito com todinho, brincadeira, óbvio, né? Todo mundo todinho aqui, bem gostoso, não tem nada a ver. Então pega o seu copo de água, a sua garrafinha e tudo mais. Não se esqueça que aqui a gente tem evangelhos de segundas e sextas-feiras. E também temos no Instagram, Espiritismo Underline Raiz, acho que é terça ou sábado. E também segue meu perfil pessoal, @esabaga, que tá tudo aí embaixo. Vocês sabem, já conhecem. Deixa o like. Se você é um espírita, um humano raiz, escreve aí embaixo que você é um humano raiz, tá? Humano raiz e espiritismo raiz, né? Bom, hoje o Evangelho em Injúrias e Violências, mas respondendo essa pergunta, né? Todo mundo tem falado, né? Na verdade teve um religioso aí, que eu nem sei quem que é, fez um vídeo dizendo que Deus revelou a ele que dia 30 de março ia vir um cavaleiro amarelo durante a madrugada e ia matar um monte de gente, que as pessoas tinham que ficar em casa orando e limpar a porta delas, um papo assim, sabe essas coisas meio esquisitas de louco? Que tem que fazer não sei o que na porta para que o anjo, quer dizer, o anjo não, né? O cavaleiro, matador, etc. Bom, primeiro, se eu acredito que vai acontecer isso, o único cara amarelo que eu vejo madrugada pelas ruas é o CT de São Paulo. Só se for ele. O máximo que ele faz é dar multa. E ele dá multa pra caramba. Pra tentar parar um carro no meio Você coloca um carro lá na calçada 3 horas da manhã e fala, vou comer um hot dog ali. O cara passa e te multa. Não é brincadeira, nunca vi um negócio desse. Acho que os caras ficam escondidos no bueiro, porque os caras saem, sei lá, são tão rápido, ou sei lá onde que eles ficam escondidos. Esses caras são quase iguais ao Cavaleiro Amarelo, só que eles só multam, eles não machucam ninguém, tá? Claro que não vai acontecer isso, não tem o menor sentido isso, até parece. Imagina só a cena, da onde que esse cara vai aparecer? Da onde? Ele vai vir, ele é extraterrestre? Ele vai vir lá de baixo? De algum jogo de videogame? Pelo amor de Deus, né? O que me surpreende não é nem um cara inventando uma história dessa. O que me surpreende é alguém acreditar nisso. Que vai sair um maluco do nada com um cavalo e uma jaqueta amarela e chegar e matar a galera. Aí imagina, eu tô aqui, o cara entra pela janela. Não, tô brincando, isso não vai acontecer. Óbvio que não vai acontecer, não tem nenhum sentido, não tem lógica nenhuma. Não sei como as pessoas ouvem isso. Então, respondendo essa profecia maluca, vamos ao nosso maravilhoso Evangelho no Lar de hoje. Então já pegou o seu copo de água, a sua garrafinha, coloca água pro seu cachorro, se você quiser. Quer dizer, pra gente participar do Evangelho, né? Pra você colocar, quer dizer, você tem que ver se o cachorro não tem água, né? Vocês entenderam. E vamos fazer o nosso evangelhozinho legal, né? Então tá, o que vocês precisam fazer é só acompanhar a minha leitura e o que eu vou dizer. E deixa, obviamente, com som alto. Não precisa ler em voz alta, não precisa fazer isso, tá? Porque tem gente que me pergunta se precisa ler em voz alta e tal. Não precisa, só acompanha e tá ok, no final a gente toma água. Vamos fazer a prece, né? Agradecemos ao Mestre por toda a oportunidade de realizar o Evangelho no Lar de hoje e que todos esses nossos amigos que vieram para cá e estão na casa de cada um desses amigos também realizando, possam ser abençoados, que assim seja. Inicia o nosso Evangelho. Injúrias e violências, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo eterno. Esses são 3 versículos da Bíblia, né? Agora o Evangelho aqui vai conversar sobre isso. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como a lei a doçura, a moderação, a mansucitude, a afabilidade, a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para as consemelhantes. Porque, por exemplo, raca é tipo um xingamento, né? Que estava em cima. Então, olha só, Jesus condenou, né, todos os tipos de violência. É isso que ele está dizendo aqui. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem relés e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tamanha gravidade?
para merecer tão severa reprovação, né? Por que que uma palavra tão simples pode ser tão absurdo assim? Que absurdo que você fez, você falou isso e tal. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado. A benevolência recíproca é a fraternidade. Entretanto, o ódio e a entrendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, né? Ele está dizendo isso porque quando Jesus fala que a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda é amar ao próximo como a ti mesmo. E uma observação aqui é que o palavrão também não é algo bom, porque ele está indo contra a lei da caridade, essas coisas. Então quando as pessoas falam palavrão, elas realmente emitem uma coisa feia, eu vejo isso. E eu falava muito palavrão, nossa, eu falava tanto, mas tanto palavrão na frente, todo mundo estava nem aí. Graças a Deus hoje eu sei que isso é errado e não falo mais, de jeito nenhum. Eu recomendo vocês a não falar também, porque o que acontece muito, às vezes eu conheço inscritos, né, a gente marca tudo, e aí eu percebo que o inscrito se controla, aí se eu perguntar, você fala palavrão, fala. Então tem que realmente mudar isso. Eu tô tentando mudar, coisa e tal, mas não pode falar, porque não é legal mesmo, né? Faz mal para a própria pessoa. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Não ensinou a ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos mais a importância do que aos primeiros. Ou seja, nós precisamos dos bens da terra para viver, das coisas materiais. O que Jesus fala é que você não pode dar importância, né? Você não pode, por exemplo, usar isso para desrespeitar, para humilhar as pessoas, ou achar que qualquer bem material vai acima dos bens espirituais. Não é verdade, né? Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz, pela expulsão dos maus. Ou seja, o que Jesus fala é o seguinte, que é inevitável, a gente precisa dos bens materiais para viver. E eu já aproveito para dizer o seguinte, quando, por exemplo, eu comprei um Porsche, adesivei o Porsche lá para divulgar o Espiritismo. Eu fui lá, comprei uns Instagrams para poder divulgar o Espiritismo. Teve gente que falou, nossa, que absurdo que você está fazendo, coisa e tal. E na verdade eu entendo que tudo que a gente possa fazer para ajudar o Espiritismo é válido. E hoje eu penso muito nisso, nesse texto, quando eu vou trabalhar. Porque eu fico pensando assim, bom, eu já ganho bem mais do que eu gasto. Mas olha, é muito melhor o dinheiro estar na mão dos bons do que dos ruins. Então eu acho que a minha obrigação, assim como a de vocês, é buscar ao máximo o ganho financeiro. Buscar ao máximo crescer na vida, ser um empresário, ter um bom emprego e adquirir o máximo que você puder de dinheiro. O que eu quero dizer, não com egoísmo, não prejudicando ninguém. Mas é muito melhor o dinheiro nos bons do que nos maus. Porque o que eu vejo muito, por exemplo, tem uma lancha. Às vezes eu vou dar um rolê de lancha lá. Eu vejo muitos caras fazendo mau uso do dinheiro nesse negócio. Então tem bebida, prostitutas, drogas e um monte de outras coisas estão envolvidas aí. Então não seria muito melhor que um cara de bem tivesse grana para fazer isso, ao invés de deixar essa oportunidade para o cara normal? E até hoje a gente sabe que o dinheiro sempre foi, vamos dizer assim, ganho por mais facilidade pelos mais fortes, porque nessa época de Allan Kardec era muito pior ainda, né? Os ricos eram muito mais ricos e os pobres eram muito mais pobres. Então, enquanto um tinha um monte, o cara tinha 50 empregados, pessoas morrendo de fome. Hoje ainda tem, óbvio, ainda é, né? O mundo não é nem um pouco justo, mas a gente está vendo cada vez mais diminuir essa diferença. Deveria, pelo menos, né? Devido a algumas questões. Mas o fato é assim, então,
o dinheiro, né, o que ele resume aqui no final, é que quando estamos aqui na Terra, é preciso que a gente realmente usufrua dos bens materiais. Não dá para ter essa cabeça, eu não ligo para dinheiro, que se ferre tudo e eu vou ficar zen, eu vou vender meu bagulho na praia e já era. Não tem condições de ser desse jeito, né? Até porque é o seguinte, nós espíritas, nós temos que ganhar campo para o espiritismo. Nós temos que trabalhar. Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito de, por exemplo, crescer financeiramente, crescer em empresas, crescer em negócios e poder chegar numa reunião importante, esfregar na cara que eu sou espírita dos caras, entendeu? Esfregar na cara dos caras que eu sou... Porque existe um preconceito. Então quando você é um espírita normal, beleza. Agora quando você é um cara que já ocupa um certo cargo, os caras já não acham que você é louco, entendeu? Então assim, eu acho que é muito bom a gente, em 2 passos. Primeiro, buscar a melhoria demais nas nossas vidas, em todos os aspectos, o progresso, o trabalho, o esforço, o estudo, tudo é muito, muito válido. Ser cada vez uma pessoa melhor, não só, a gente sempre fala de caridade, sempre fala de espiritualidade, hoje a gente está falando da questão material, né? E eu acho que é importantíssimo você alcançar o máximo que você conseguir de dinheiro e de bens, e não utilizá-los mal. Então esse é o segundo passo. Ao invés de você utilizar com bebida, sexo, droga, que é o que as pessoas utilizam, ou coisas egoístas, ou para humilhar os outros, que são todos esses erros que a gente sabe, você adquirir o dinheiro sim, e ao invés de fazer isso, que é o que uma pessoa normalmente faria, por exemplo, o cara ganha na loteria, o cara esquece os caras que estão do lado dele, ganha novos amigos, gasta o dinheiro de forma toda errada. Então, né, que porcaria é essa? Muito melhor que o cara não tivesse ganho. Então é importante que a gente ganhe nosso dinheiro para poder ocupar o espaço desses que são ruins e se manter sempre firme e forte no espiritismo, na sua divulgação da doutrina espírita, sem medo, né? Inclusive outra coisa que eu peço a vocês é o seguinte, você está lá no Instagram, faz um stories, fala assim, segue a página do Espiritismo Raiz, segue o Esabai que eu coloco também perguntas e respostas. A gente tem que divulgar o espiritismo, você não tem que ter vergonha de falar que é espírita não. Pelo amor de Deus, lembra que lá na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fala que aquele que não reconhecer Jesus vai chegar lá e não vai ser reconhecido não. Não pensa que você fala assim, você é espírita escondido aqui, chega lá no nosso lar, os caras falam, sua entrada tá negada. Por quê? Porque você tinha vergonha de falar que era espírita? Claro que não é só esse fator, né? Tem vários fatores, mas esse é um dos que conta. Jesus mesmo fala também, ele fala em outro ponto, que aquele que carregar a cruz, que para que ele aceite Jesus, ele também tem que carregar a cruz, ou seja, passar pelo esforço, às vezes, de você reconhecer que é espírita e ser açoitado de certa forma, entendeu? Então a gente não tem que ter vergonha nem medo. Claro que tem casos que, por exemplo, é o que eu sempre falo, né? Se for sogra, se a sua sogra é uma evangélica fervorosa, se você chegar lá, você vai se queimar com essa sogra, você vai ter um problema. Então é melhor você evitar. E às vezes, por exemplo, se você você vai correr risco de perder emprego ou risco de fazer negócio. E esses 2 casos, eu acho que você pode dar uma tranquilizada. Mas tirando isso daí, que realmente vão te prejudicar muito, tem gente que não liga pra isso. Eu, por exemplo, não ligo pra isso. Pode ser negócio, eu perco o negócio se precisar, eu não tô nem aí. Eu vou, posso perder a sogra, não tô brincando. Eu também não tô nem aí, eu falo mesmo. Mas eu acho que nesses casos, pelo que eu já conversei com os espíritos, é mais cabível. O resto, sim, nós temos que defender o espiritismo, porque as outras religiões defendem. Vocês acham que o cara tem vergonha de fazer um vídeo dizendo que o cavalo vai vir, que o cara vai vir com a roupa amarela da CT matando as pessoas? O cara não tem, ele não tá nem aí, ele confia na religião dele, embora esteja errado, né? Mas vocês entendendo? Então é isso que a gente tem que fazer. Então a partir de agora defenda o espiritismo, trabalhe para se tornar uma pessoa importante, influente, poder espalhar o bem no lugar do mal. E é isso aí. Vamos encerrar o nosso evangelho então agora, né? Agradecemos a todos os bons espíritos, a Jesus pela maravilhosa oportunidade de estudo, que os nossos mentores e amigos espirituais possam nos intuir nos nossos dias a dia para vencer essa batalha diária que nós enfrentamos em nossa vida material. Que assim seja. E chegamos no nosso evangelho, pode tomar seu todinho, é brincadeira, vai tomar água, né? Porque senão amanhã a galera chega lá no meu Instagram. Eu já comprei o todinho, eu põe na geladeira ou não? Pelo amor de Deus, o todinho não tem nada a ver com o evangelho, tá? É só a água, o seu copo de água normal. Vou tomar minha aguinha também. Obrigado, pessoal, e até a próxima.